Então, voltando aqui, no versículo 13 do 19, ele fala aqui: alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Então, o apóstolo Paulo fazia aquilo porque ele tinha intimidade com Jesus. Ele foi, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Ele tinha intimidade. Aquelas pessoas querendo se aparecer, chegaram lá, olha, eu expulso, eu lhes ordeno que saiam, em nome de Jesus, a quem aquele moço lá prega. Gente, o demônio, infelizmente, o demônio, ele entende o nível de intimidade que você tem com o Senhor Jesus. O nível de intimidade. E você vai pregar, você vai expulsar o demônio no nome do Deus do outro, do Jesus do outro. Cada um tem que ter a sua particularidade com Deus. E o que aconteceu aqui? O demônio, ele falou para ele, olha que lindo, gente, olha que lindo. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Sacerdote dos judeus. Os filhos desse sacerdote não conheciam Jesus, tá? Aí ele fala assim, aí ele disse assim, um dia o espírito maligno lhe respondeu. Aí, não um dia, né? Ele estava falando, eu expulso em nome de Jesus. Aí o espírito maligno disse assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, no 16 diz assim, então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Olha, que vergonha, né? Que vergonha. Vergonha para o pai deles, né? E vergonha para esses 7 aí que tentaram expulsar demônio no nome do Deus dos outros, né? Que lição que a gente pega aqui? A palavra do Senhor, ela é pessoal. Desculpa, deixa eu falar melhor. Não é a palavra. O Deus que a gente serve, ele é pessoal e ele é geral, ele é para todos. Então, a intimidade que eu tenho com Jesus é essa intimidade que vai fazer do nosso Jesus o nosso Deus pessoal. Então, Deus sabe o tamanho de fé que eu tenho dele, o tamanho de intimidade que eu tenho dele, não, com ele. Então, eu não posso falar assim, Deus, por causa da fé da minha mãe, do meu marido, não sei o quê, faz isso para mim. Olha, por misericórdia, ele até pode fazer, mas isso não é legal, não. Não espere isso. Tenha uma intimidade, você e Deus. Seja seja sensível à palavra, tenha ouvidos sensíveis, lábios, como diz em Isaías, erudito, para poder falar tanto com Deus, tanto com o nosso próximo. A fé do outro não vai trabalhar no seu eu, tá bem? A não ser que seja uma questão de evangelização, e aí o Espírito Santo vai trabalhar. Mas esse não foi aqui. Ele estava querendo tirar onda com o Deus de outra pessoa que eles não conheciam. Eles tinham aquele Jesus ali que eles estavam pregando, não era o Deus deles. Não era. O Deus dele era outro. E mostrou, o demônio mostrou a quem eles serviam. Com certeza Jesus não era, né? Mais uma coisa a respeito desse versículo 2, desse subtópico 2, é que aqui diz que hoje em dia ainda muitas pessoas são enganadas, né? As pessoas são enganadas com essas práticas de ocultismo. Então, mais uma vez, está aí a nossa responsabilidade e a responsabilidade das igrejas,
Nas igrejas que eu estou dizendo, o templo mesmo, os dirigentes, os pastores e, é claro, nós que estamos ali inseridos. Todos temos a nossa dose de responsabilidade para que as pessoas conheçam e tenham intimidade com o Deus verdadeiro, para que vidas sejam impactadas e as sociedades mudadas. Então vamos agora para o versículo 3, o subtópico 3 do tópico 2. A palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. O resultado do derramamento do Espírito é resumido na afirmação: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ainda fala aqui, ó, onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. Isso aqui é quase que uma repetição do subtópico 2, porque vai começar no indivíduo. O indivíduo recebe a palavra, muda a vida. Leva para casa, a família muda. Se a família muda, a sociedade também vai mudar. Porque uma família, outra família forma a sociedade e vai mudar. Vamos para o tópico 3. Já estamos chegando quase no final da nossa aula. O tópico 3, ela fala o quê? A manifestação, tópico 3, a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Então, a manifestação, quer dizer, as evidências do poder de Deus entre os gentios. É importante falar, gente, que eu deveria ter falado no início, quem era considerado gentios. Gentios, creio que eu já falei no vídeo anterior, gentios era considerado pelos judeus todos aqueles que não eram judeus. Quem não é judeu é gentio, tá? Então é isso aqui, tá? A manifestação do poder entre os gentios, quer dizer, a manifestação do poder entre quem não era judeu. Lembra que lá na sinagoga os judeus não queriam? E alguns gentios estavam ali também. Alguns aceitaram e alguns também não receberam. Então, judeu não quer, nós queremos, né? E, aliás, nós somos gentios, nós somos judeus, nós somos gentios. O impacto, subtópico 1, o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Na Escritura, gentios, aqui está explicando, né? Todo mundo que não pertence a Israel e tal, vamos ganhar tempo aqui, tá? Alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, tá? Ele está dizendo que o impacto dos ensinos do apóstolo Paulo alcançou uma cidade que era majoritariamente gentílica. O número maior de habitantes desta cidade eram de não judeus. Então ele está dizendo aqui, tá? O arrependimento aconteceu e foi, deixa eu ver aqui, gente, o que eu anotei, tá? Gentil não judeu, realidade, tá. A realidade foi mudada, quase que a repetição. Então vamos lá. Ao abandono das práticas, né? Ao abandono das práticas, e aí, se há abandono, muda tudo. Lembra o que aconteceu em Atenas? Por que o apóstolo Paulo foi preso? Por quê? Porque ele começou a pregar, tirou o demônio de uma menina lá que era escravizada, prejudicou o comércio, né? A economia do lugar, daqueles homens que exploravam aquela menina que tinha um espírito de adivinhação. E aí o apóstolo Paulo foi preso, né? Que está tirando o meu ganha-pão, entendeu? É isso que acontece. Então, pregou a palavra, vai mudar, vai acontecer mudanças. E vai acontecer mudança começando do indivíduo, tá bem? No subtópico 2, aí fala assim, exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Vai falar do que aconteceu na história, tá? Quando o Espírito Santo foi derramado. A gente estava contando a história do que aconteceu em Éfeso, tá? Que foi super impactada. E agora nós vamos falar sobre
acontecimentos na história contemporânea, na nossa história, por causa da ação, do ensino da palavra do Senhor. Então, ele fala aqui, o que eu anotei aqui, o que ele falou. Ele falou sobre País de Gales. Eu esqueci de ver onde era o País de Gales, mas tudo bem. É um lugar, eu não sei onde foi, eu acredito que deve. Deixa eu ver aqui, que eu não gosto de ficar falando assim, assunto. Deixa eu entender aqui onde era o País de Gales. Bom, eu vi aqui no Pai dos Burros, o Google, País de Gales fica no noroeste, lá noroeste da Europa, tá? É um país que constitui o Reino Unido, que é a Inglaterra. E ele ainda ocupa uma porção da ilha da Grã-Bretanha, tá? Então, País de Gales fica na Europa. E lá, o que aconteceu no País de Gales? O País de Gales foi impactado no início do século XX, bem no início, 1904, 1905, com o ensino da palavra, tá? Ele foi impactado. E outro exemplo que ele deu aqui também foi o exemplo da Rua Azusa. Esse Rua Azusa foi um evento que durou 3 anos, olha, de 1906 até 1909, tá? Esse evento, a Rua Azusa fica lá em Los Angeles, tá? E desse evento se originou o movimento pentecostal moderno, tá? E quem dirigiu esse evento foi o pastor William Seymour. Agora, o que aconteceu na Rua Azusa? O derramamento do Espírito Santo, o que aconteceu? Coisas maravilhosas, assim, do tipo de pessoas que não tinham o globo ocular, através do ensino da palavra, de orações, do avivamento, aquele avivamento que aconteceu ali, dia após dia, todos os dias, durante 3 anos que eu falei, todos os dias, durante 3 anos, o globo ocular crescia, braço crescia, perna crescia, tumores eram expelidos, pessoas eram curadas, demônios assim expulsos, assim, por quê? Por causa do ensino da palavra, pregações da palavra, sem inventação de moda, tá? Isso aqui é chamado de o avivamento da Rua Azusa. Isso é muito importante. Procure no Google o que aconteceu no avivamento da Rua Azusa. Vocês vão ficar maravilhados. Eu já tinha conhecimento desse avivamento através de um pastor que eu costumo ouvir muito ele. Já tinha explicado sobre isso. E ele fala aqui também sobre aqui no Brasil, né, que desde 1910, ele fala desde 1910, provavelmente com a implantação das igrejas da Assembleia de Deus, tá? Aqui. Gerações foram impactadas e graças a Deus nós estamos aqui. Desde 1910. Mais de 100 anos, né? Muito mais, 110 anos, mais ou menos, 116 anos, né? Então, gerações foram impactadas por quê? Por causa do derramamento do Espírito Santo. E como que o derramamento do Espírito Santo acontece? Com o ensino da palavra de Deus, nua e crua, como ela é. E tem um outro movimento bem mais recente, que no ano 2023 chama Movimento Asbury. Movimento Asbury, tá na revista também, em 2023. Esse movimento, ele aconteceu na faculdade do Kentucky, nos Estados Unidos. O que aconteceu ali? Universitários, né, chamados os jovens dessa geração Z, que no 2023, né,
Os jovens simplesmente, voluntariamente resolveram continuar um culto que nunca acabava. Um culto que nunca mais acabou. Ficou 2 semanas, nunca mais acabou, né? Ficaram 2 semanas orando, louvando ininterruptamente, de madrugada, de manhã, não parava, não parava. E o que isso gerou? Gerou jovens que se impactaram com a palavra e que mudaram as suas vidas, deixaram vícios, tá? Deixaram prostituições, deixaram tudo quanto é pecado para poder viver uma vida digna de um servo do Senhor. E outra coisa também, esse movimento, ele acabou não, ele influenciou outras universidades, tá? Foi para o Japão, começou no Kentucky, nos Estados Unidos, né? Foi para a Europa, né? E foi para a Ásia, né? Ásia, Japão. Então, o derramamento do Espírito Santo, gente, só acontece quando a palavra é pregada. Se a palavra for pregada do jeito que ela tem que ser, se for trabalhado de acordo com o que nós temos que fazer, nós temos que falar para o ímpio que Deus tem um plano de salvação para a vida dele. Se a gente não falar, ele provavelmente não vai saber. Quantas vezes a gente encontra pessoas que acham que as religiões de ocultismo, elas falam assim, eu encontrei Jesus lá na minha religião. Qual é a religião dela? Religiões que tratam de espíritos que não louvam ao Senhor, né? Você já sabe o que eu estou falando, porque a gente não quer ofender ninguém, mas a verdade é essa. Só Jesus salva. E Jesus está onde, gente? Eu estou usando aqui o meu tablet, mas eu não dispenso a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fica aqui, eu tenho mais Bíblia do que gente para ler. Então, aqui na minha casa tem mais Bíblia do que gente para ler. Então, nós não podemos dispensar o ensino. Se a gente dispensar o ensino, nós só vamos afundar e afundar. Porque a verdadeira transformação da sociedade só acontece com a palavra do Senhor. E agora, para terminar, nós vamos falar do subtópico 3, que fala o derramamento do Espírito na igreja, tá? Dentro da igreja. Olha, a igreja, ela, junto conosco, ela foi chamada para a grande comissão. Qual é a grande comissão? A grande comissão está lá em Mateus 28, não vou parar para ler, porque esse vídeo já está enorme. Que diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, a palavra do Senhor, o derramamento do Espírito na igreja, vai fazer com que nós que estamos lá na igreja, estou dizendo assim, igreja, todos sabemos que a igreja é composta de pessoas, né? Mas quando eu estou falando aqui igreja que tem tem 4 paredes e tem um líder ali. Então, a liderança da igreja, ela precisa incentivar os fiéis a fazer o evangelismo. Precisa sair das 4 paredes para fazer o evangelismo. Porque, infelizmente, a gente está mal acostumado. Vai lá na igreja, cultua, adora, louva, tal. Mas e os outros? E as almas que estão lá fora? Então, a gente precisa entender que essa é uma obrigação minha e o objetivo pelo qual nós fomos salvos. Nós fomos chamados para quê? Para ficar só na igreja? Não, gente. Nós fomos salvos para ir de pregar o evangelho, para pregar o evangelho, para que as vidas sejam transformadas e as sociedades também, porque a partir do momento que vidas e famílias sejam impactadas pela palavra, o que vai acontecer? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava
que se viciava, que se drogava, que tinha uma vida devassa, que tinha maus hábitos, maus costumes, não vai ter mais. E se ele não vai ter mais, ele vai influenciar outras pessoas e a sociedade vai mudar, né? Então, aqueles que lucravam com a desgraça de indivíduos, eles vão deixar de lucrar. Foi o que aconteceu em Éfeso, foi o que aconteceu em Atenas. Deixaram de lucrar e as cidades foram impactadas, né? Então, minha gente, encerrando aqui, o avivamento verdadeiro, ele só vai ser sentido quando a verdadeira palavra de Jesus for pregada, for ensinada, tá? E nós terminamos aqui o subtópico 3, vamos para a conclusão. A conclusão, ela diz quase que o que eu falei do subtópico 3, né? Porque a gente acaba se empolgando e acaba atropelando o que vem a seguir. Então ela fala aqui, olha, o derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que onde a palavra é ensinada com fidelidade, ou seja, sem puxadinho para cá, não vou falar isso, não vou falar aquilo, para não ofender, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Eu me arrependi dos meus pecados e ao mesmo tempo eu já tomei um compromisso de falar a palavra que eu aprendi para outra pessoa. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O que aconteceu lá em Éfeso, tá? Não foi superficial, ele gerou frutos duradouros. É igual a que a gente falou do que aconteceu aqui no Brasil em 1910. Até hoje, 116 anos depois, a gente está aqui. Nós somos o quê? Frutos desse derramamento do Espírito que aconteceu aqui no Brasil desde 1906. O Evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. O Espírito Santo agiu. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja, quando permanecemos fiéis e sensíveis à sua ação. Nós precisamos ser sensíveis. Você lembra que eu falei ainda agora? Temos que ter olhos sensíveis, ouvidos sensíveis, língua erudita, para poder falar. Falar, essa é a nossa obrigação, gente. Falar, falar e falar. E só assim, pregando a palavra verdadeiramente, sem florear nada, só assim o verdadeiro avivamento vai acontecer e vidas serão mudadas. A gente só sabe reclamar, que de fato está complicado aqui na nossa nação, só não, tá? Está de uma forma globalizada, tá? Política toda corrompida, miséria, não gosto nem de usar essa palavra, mas é a verdade, miséria, crianças que vão para a escola para aprender o quê? Né? Infelizmente eu sei bem disso. Então, quando a palavra for verdadeiramente pregada, ensinada, gente, olha só, nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser até que tenha alguma palavra lá nos evangelhos ou até nas epístolas que diga que nosso Senhor Jesus Cristo pregava a palavra, mas eu não lembro de ter visto isso, que nosso Senhor Jesus Cristo pregava a palavra. Eu só vejo nosso Senhor Jesus Cristo ensinando, e ensinava, e ensinava, e orava, e expulsava, e trabalhava, expulsava demônios, expulsava doenças. Gente, a palavra tem que ser ensinada. Tem que ser ensinada. Sem ensino não adianta pregar. Pregar é o quê? Adianta pregar, desculpa, tá? Mas eu estou dizendo assim, pregar somente sem ensinar, você pega um tema e você prega e a pessoa, eu só comecei a entender de fato a palavra
quando quem estava pregando, pregava ensinando. Você tem que pregar ensinando. Porque você vê pessoas que falam assim, por exemplo, né? O apóstolo Paulo dizia assim, eu não vou falar do apóstolo Paulo, eu vou falar assim, Neemias teve lá um confronto com Sambalate e Tobias. Gente, eu não conseguia entender aquilo. Eu tive que entender quem era Neemias, eu tive que entender por que ele estava fazendo aquilo, e eu tive que entender o que Sambalate e Tobias não queriam, por que eles não queriam que Neemias fizesse aquilo. Eu tive que entender o contexto histórico. Então a pregação é ótima, é maravilhosa, mas você precisa mostrar para quem você está ministrando o lá atrás, o pré-texto, entendeu? Então é preciso pregar ensinando. Isso é o que eu penso, né? Pode ser que alguém discorde de mim. Então aqui nós terminamos a nossa lição e uma coisa muito importante. A partir de hoje, eu vou começar a falar das perguntas, porque isso é muito importante, gente. A gente está numa aula. A aula tem a exposição da aula e também tem as perguntas, para ver se você entendeu. Tá? Então, a partir de hoje, eu vou fazer as perguntas, tá? E vou responder, mas eu vou pedir para você não ouvir logo de imediato a resposta, porque eu estou gravando o vídeo, eu vou precisar responder. Mas eu peço que você leia a pergunta e responda com as suas palavras. Com as suas palavras, não é de acordo com o que está lá, que aí fala assim, aqui, por exemplo, a pergunta 1. Em Éfeso, o que Paulo faz ao encontrar discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João? Aí tem pessoas que vai lá e lê, aí o apóstolo Paulo, está lendo lá, o apóstolo Paulo chegou e encontrou mais pessoas fazendo, pregando a palavra. Não é isso, gente, não é isso. Olha só, o que em Éfeso, o que o apóstolo Paulo faz ao encontrar discípulos que haviam recebido o batismo de João. De quem que ele está falando? Ele está falando daqueles 12 homens que estavam pregando, e o apóstolo Paulo viu eles, chegou lá, vem cá, vocês já receberam, vocês estão pregando, né? Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês acreditaram? Isso é uma pergunta, então, o que ele faz? A pergunta é, o que ele faz? Ele prega a palavra, ensina, batiza e o que acontece? O Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Só isso, gente, só isso. É pergunta direta, tá? Então, primeira pergunta eu já respondi, já fiz e já respondi. Vamos para a segunda. A segunda é assim. 2. Como o derramamento do Espírito em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho. Vou repetir. Como o derramamento do Espírito em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho. Então, a pergunta está dizendo aqui, a pergunta está querendo saber como, de que forma, o que aconteceu que a gente entendeu que a proclamação do Evangelho não foi só de boca. O que aconteceu ali? Tá? Então, você vai lá olhar no texto e você vai ver, tá? Vou responder, mas não copie o que eu estou falando. O que ele está dizendo, a resposta é, não foi só de boca, foi com milagres extraordinários. Pronto, acabou. Libertações aconteceram, doenças se acabaram, foram embora, através do trabalho do apóstolo Paulo, do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. 3. Qual foi o impacto do exemplo dos filhos de Seva em contraste com a fé autêntica?
Quando os filhos de Cefa, isso aqui, gente, eu até pulei, vocês me perdoem que eu pulei, que o impacto, eu vou ter que falar essa, porque eu pulei. O que aconteceu foi que depois que os filhos de Seva levaram aquele coro, né, dos demônios, a cidade foi tão impactada que os ocultistas, eles pegaram os livros todos deles e queimaram em praça pública, dizendo: eu não quero mais isso, eu já conheci o Deus verdadeiro. Entendeu? Então, isso aqui foi a resposta, está no versículo 11 até o 19, tá? Vocês vão lá olhar lá, do versículo 11 até o 19. E a quarta pergunta, também, como o derramamento do Espírito Santo impactou não apenas indivíduos, mas também estruturas culturais e econômicas da cidade de Éfeso. A pergunta é: como que o derramamento do Espírito impactou não só indivíduos, mas também as estruturas culturais e econômicas da cidade de Éfeso. Então, a gente vai ver que o mover do Espírito, ela foi impactando indivíduos, famílias, sociedades e toda a Ásia, né? Toda a Ásia, como eu disse, a província da Ásia, que hoje é a atual Turquia. Então, ela produziu um avivamento que mudou a sociedade daquele lugar. 5. Em Éfeso, o derramamento do Espírito permaneceu restrito à cidade? Ele está perguntando se permaneceu restrito à cidade. E a gente vai ver no versículo 10 que não ficou restrito somente ali, que outras cidades também foram alcançadas. Simples assim. É preciso que a gente leia a pergunta e responda com as nossas palavras. Não vai lá olhar, tá escrito assim, lê exatamente lá, isso, não. Leia, entenda e responda. Tá bem, meus irmãos? Então, eu espero que vocês tenham uma excelente aula no domingo. E voltando a dizer, se por acaso vocês encontrarem alguma coisa ali, alguma bobagem que eu falei mesmo sem perceber, ou até por falta de conhecimento, que eu procuro estudar, né? Eu comecei a estudar isso já tem uns 3 dias, e agora já está de noite, eu estudei hoje o dia inteiro, mas sempre alguma coisa passa, né? Então eu peço que vocês me perdoem, pode escrever aí nos comentários que passou isso, passou aquilo e tal, não tem problema nenhum não, eu recebo de boa, eu gosto de críticas construtivas, tá bem, meus irmãos? Meu interesse aqui é auxiliar no ensino, para que vidas sejam impactadas, tá bem? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus.